Para você que chega agora, reta final de Os Pingos nos Is desta sexta, falávamos aqui sobre um ano de guerra na Ucrânia, o primeiro aniversário da guerra na Ucrânia, e a gente muda de assunto agora para falar sobre um tema a respeito do qual a gente já conversou ontem, a construção do trem-bala, que Lula e Dilma prometeram entregar para a Copa de 2014 e deve demorar ainda mais para acontecer. Isso porque o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o contrato celebrado entre a Agência Nacional dos Transportes Terrestres e a empresa TAV Brasil não deveria ser motivo de alarde. Renan disse ainda que o acordo exige o cumprimento de uma série de tarefas para que o investimento possa ir adiante. Pelo cronograma da empresa, a linha começaria a ser construída no segundo semestre de 2026 e ficaria pronto em 2032. Que coisa, hein, Coba? Quase 20 anos depois da previsão inicial, né? Pois é, esse é um tema muito polêmico, mas é preciso fazer aqui um reconhecimento. Diante disso tudo, quem menos tem culpa é a ANTT. Aliás, a ANTT é o que sobrou de bom da gestão do Tarcísio no governo federal. É o que há de bom lá porque é um quadro técnico, né? O governador Tarcísio escolheu as pessoas que estão na direção da ANTT, inclusive nesse governo, e são pessoas na direção, engenheiros, juristas que sabem das questões técnicas e legais suficientes para um projeto tão audacioso como esse. Só que a ANTT, ela não tem a função de fazer acontecer um projeto como esse. É uma agência reguladora que está ali para fazer uma análise técnica sobre os pedidos da iniciativa privada que pretendem explorar essa possibilidade de trem-bala. Quando a gente vê uma expectativa de que em tal ano pode ter um trem-bala, é que se uma empresa se dedicar a investir milhões ou bilhões, não sei quanto custa um projeto como esse, haverá, por parte do governo e da ANTT, um acompanhamento se estarão presentes ou não os critérios técnicos para esse investimento. É muito interessante porque tem gente que critica, por exemplo, essa ausência do governo de fazer acontecer um trem-bala, mas pessoas às vezes que defendem o Estado mínimo, as pessoas que gostam da economia liberal, que o Estado ele tem que cobrar menos imposto, tem que ser um Estado mais enxuto, tem que cuidar de segurança, educação e saúde somente, mas daí fica cobrando do Estado, através de uma agência reguladora que não tem nada a ver com isso, de fazer licitação e de botar a mão na massa para fazer acontecer um trem-bala, por exemplo. Mas daí a gente tem que saber, tem que escolher, né? Ou você quer um Estado mínimo enxugadinho, ou você quer pagar nenhum imposto e quer que o Estado faça, por exemplo, um trem-bala luxuoso do Rio até São Paulo. A gente tem que ver a coerência de algumas críticas em relação a isso. A ANTT faz um trabalho excepcional. Os diretores que estão lá por indicação do Tarcísio e além de serem técnicos, são democráticos e têm autonomia, por isso é que tem mandato, né? O presidente não pode alterar a direção, mas são pessoas que se comunicam com todos os governos, seja o anterior ou o presente, como por exemplo o Banco Central, que a gente vinha discutindo aqui esses dias, a autonomia. O Campos Neto falou que dialogava com o governo anterior e está aberto a dialogar com o novo governo. Então, essa manifestação do ministro é correta, porque a ANTT faz um bom trabalho em relação a isso, que é, mais uma vez dizendo, de agência reguladora. Vem uma empresa, apresenta um projeto, vê se estão presentes os requisitos técnicos. Se a empresa tiver condições de investir, uma empresa da iniciativa privada, claro, haverá ali um controle meramente técnico a respeito disso. O trem-bala é sobre isso. 30 segundinhos, eu não tenho esse conceito aí sobre as agências reguladoras no Brasil. Logo depois da privatização foi preciso criar as agências reguladoras que seriam, a tese, né, defensoras do usuário e é uma agência distante do governo e por isso mesmo tem mandato, né, para ficar distante do governo. A ANTT é de uma irresponsabilidade, eu diria, sem tamanho, e o pessoal lá não tem investigado, não tem acompanhado a qualidade dos ônibus no Brasil. Se acompanhar a qualidade dos ônibus no Brasil, você vai entender como nós andamos em carroceria de caminhão, como se fosse ônibus, e são assaltados e as empresas dizem que não são responsáveis, enfim. Acho que todas as agências são deficientes, sim. O argumento que me dão é de que não tem corpo especializado, então fecha as portas, mas o consumidor não pode ficar dessa forma. Sobre o trem-bala, a grande fala é de que ele deve ser construído com capital privado. Vamos ver se alguém tem, né, bala na agulha para construir uma empresa desse tamanho, né? Fluxo, acho que sim, tem.